Olá, seguidores. Vamos aqui para a segunda parte do meu vídeo de fundos para dormir tranquilo. E só dando aquele recado rápido, coloquei aqui essa imagem, tá? Mas não é nenhum, de forma alguma provocativa querendo me meter em política, é apenas pelo meme, tá? Pelo meme acho que combina bem aqui com o nome aqui dessa série. Vamos lá, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, lembrando aqui que o foco vai ser identificar aqui alguns fundos que tranquilos, né? Fundos para acho que bons aqui para investidor holder, que já atingiram um nível de diversificação legal, que os gestores não fazem o cotistas passarem raiva. E aqui a questão do yield meio que eu iria deixar de lado, mas agora aqui para esse segundo episódio, resolvi criar esse esquema aqui, acho que ficou legal, né? Para dividir os campos aqui, aqueles fundos em que você pode dormir tranquilo e tem um yield legal. Aqueles que você tem pode dormir tranquilo, mas não tem um yield assim tão bom, né? Aqui já classifiquei os três que comentei no primeiro vídeo. E aqui a parte mais de baixo seria alguns fundos que você pode ter aqui não muito sono, mas um yield legal. E aqui fundos que você não tem sono e ainda por cima não tem um yield ruim. Então, por enquanto, a intenção é mexer apenas com essa banda aqui de cima, mas posso mudar aqui no decorrer aqui dos dias para incluir alguns fundos que podem vir a cair aqui também, tá? Somente alguns fundos em que o mercado considera que são bem tranquilos, mas que eu discordo deles. Então, ó, no primeiro vídeo comentei bastante sobre fundos de tijolos, mas agora eu vou dar um pouco mais de espaço para os papéis também. Então, começando aqui, talvez por AFH11, o fundo de papel da AF Invest. Se você não conhece fundo, recomendo que você conheça, tá? Você realmente deveria conhecer. Esse fundo de papel aqui está se destacando bastante, tá? Destacando principalmente pelo fator aqui gestor pró-cotista, tá? Aqui é um fundo que está nivelando por cima as práticas dos gestores, né? Realmente que essa parte aqui fizeram 5 ofertas com custo zero. Depois que a FH11 começou a fazer essas emissões aqui, eu vi muita gente questionando outros gestores. Ué, a FH11 consegue fazer emissão com custo zero para o cotista, por que vocês não conseguem? Por que vocês estão cobrando 3%, 4% da gente? Então, a FHI11, mesmo você não sendo cotista do fundo, pode ter certeza que ele está contribuindo para você, tá? Ele está aumentando a régua aqui do mercado. Inclusive, tem muita corretora que acho que odeia essa gestora, tá? Porque é um fundo ótimo, mas você não vê em carteira recomendada nenhuma de corretora. Mas, enfim, então aqui o primeiro ponto é importante que na nossa análise aqui de fundos tranquilos, né? Uma gestora em que você pode confiar, que não está querendo passar a perna em você, né? Realmente muito para cotista. Eu me lembro que eles abriram mão de taxa de performance, diminuíram taxa de gestão para ter algo aqui mais equilibrado, ou seja, eles estão focando aqui querendo aumentar o ganho deles, aumentando o ganho do cotista também. Menor taxa de gestão, eles conseguem melhores rendimentos, conseguem crescer o fundo, diluir custos e todo mundo sai ganhando, né? Muito melhor do que os gestores que passam a mão aqui na taxa de administração e na taxa de performance, depois não conseguir crescer o fundo de forma adequada. Tenho certeza que a FHI11 vai ser um dos primeiros fundos a conseguir captar quando o mercado voltar a possibilitar isso, né? Mas, enfim, a FHI11 aqui é um fundo de papel que eu considero ele como middle risk. Aqui a gente tem alguns pontos muito fortes, tá? Principalmente ponto que bem importante aqui para o cotista que quer tranquilidade. É uma carteira muito diversificada. Isso aqui está uma carteira de diversificação excelente para o tamanho do fundo, que acho que é uns 400 milhões de reais. Só que um adendo aqui, foi ideia minha os gestores acrescentarem um gráfico de exposição por devedor, tá? Antes eles tinham apenas essa tabela aqui que não facilitava muito. Então aqui tem esse fator da boa diversificação. Ainda por cima, outro fator que eu gosto bastante, que me dá bastante tranquilidade,
é do fundo ter como devedor vários outros fundos imobiliários. Como esse CRI-OBA aqui deve ser do Alzirão ou de algum outro fundo de renda urbana. Tem aqui o devedor GGRC, aqui o antigo MOL 11, Grupo Mateus deve ser TRXF, que VISC, Açaí também deve ser TRX, TRXF, e também isso aqui, aqui do TRXF 11, Edifício Rocha Verá, esse aqui seja JSRE 11, Jovem Metrô Itaquera. Isso aqui também acho que está em algum fundo de shopping. Enfim, aqui mais ou menos metade ou mais aqui do fundo tem como devedor outros fundos imobiliários. Isso aqui eu acho algo excelente, porque FIIs tem limitação de alavancagem, a gente consegue acompanhar, né? Então, acho que com um ponto muito positivo. Ainda por cima, aqui a gente não tem um histórico bem positivo, né? Não tem nenhum CRI que deu problema aqui no fundo. E, enfim, é muito positivo, tá? Com certeza que é um fundo que eu coloco aqui lá de cima, ou seja, que proporciona um bom sono, não tendo correlação se tem um yield bom ou yield ruim. Por ser um fundo tão bom, o mercado ele acaba aceitando um yield bem menor, né? Apenas 1,08 é um yield que deixa um pouco a desejar, né? Para quem olha bastante esse ponto. Então, eu não vou dar ele aqui nota máxima por conta do yield um pouco mais pressionado. Vou colocar ele aqui mais para esse ponto, tá? Ok? Então, vamos agora para o segundo fundo de hoje. Essa série, como ela tô focando no investidor holder, provavelmente vão ser poucos fundos por vídeo, tá? Já que eu imagino que o investidor holder ele mas seja mais preocupado com fundamentos e tenha mais paciência de estudar. Então, o próximo fundo que eu vou comentar aqui é PVBI 11. Esse daqui, o queridinho aqui de várias casas de análise, várias corretoras, várias influenciadores gigantes. Aqui está na carteira recomendada de todo mundo. Isso aqui deveria ser um dos fundos mais tranquilos do mercado, né? No entanto, é, talvez que muitos cotistas eu vejo eles satisfeitos com o fundo, mas no meu caso, que eu sou um investidor chato, cobro bastante dos fundos, não, eu não estaria muito contente se eu fosse cotista aqui de PVB 11, porque a pessoa ela tá pagando caro aqui, tá pagando caríssimo aqui para um fundo, que o mercado exige prêmio de risco enorme aqui para prêmio de risco enorme no sentido assim de exige ter uma cobrança, o yield ele incorpora uma cobrança enorme sobre o fundo, que entregar muito o resultado. No entanto, o que a gente tem aqui é um resultado mediano a medíocre, tá? Me desculpe a palavra aqui pelos cotistas, mas PVB11 está com resultado medíocre. Fundo desse, com a qualidade dos imóveis, com a qualidade de localização, está com uma vacância de 20%, é algo vergonhoso, tá? Fiz até há pouco tempo aqui, agora há pouco, um vídeo sobre Fatine 11 e acabei de dizer que, com todas as palavras, que Fatine 11 está dando um baile aqui no PVB 11, humilhando o PVB 11, deixando aqui na poeira o fundo aqui da VBI barra Pátria. Mas enfim, é um fundo que tem potencial, mas que não está entregando, né? Mas questão de imóveis aqui realmente não tem o que falar. Imóveis realmente altíssimo padrão. Tudo AAA ou duplo A. Localização também é excelente, né? Pode ser a melhor localização, em tese, a melhor localização possível, lá na Faria Lima, com exceção do Park Tower. Nossa, estou reparando aqui que relatório pobre esse da parte, tá? Relatório podre, podre, podre. Tava aqui querendo mostrar para vocês um mapa aqui da posição dos imóveis, mas nem isso daqui tinha. É um mapa que já tinha aqui na época que tinha a VBI. Não tinha que fazer nada, só tinha que dar um Ctrl C, Ctrl V, e nem isso tem aqui no relatório. A gente vê que o relatório ficou porco quando aqui de 29 páginas para 19.
Enfim, aqui a Pátria, como vocês sabem, eu odeio essa gestora, tá? Para mim vai ser um péssimo trabalho, tá? Já fez, tem um histórico horrível. Eu dou aqui tem que dar uma chance, mas o que eles estão fazendo aqui é horrível, tá? Vejam só aqui o relatório da VBI, que já poderia ser melhor. Tem aqui o detalhamento de cada imóvel, olha só, bastante coisa. Vem aqui no relatório da Pátria, olha que coisa podre isso aqui. Se o cara quer estudar, não tem nada que estudar aqui, né? Parece que eles querem investidores burros, investidor que não quer estudar. Mas é isso mesmo que eles querem, tá? Esses corretores querem aquele investidor que aceita tudo que o assessor está falando para comprar. Pode ter certeza que esses grandes corretores, grandes aqui gestores, querem investidor que não quer saber estudar nada, né? Então, dada a bronca aqui, peço desculpa por ter fugido um pouco do tema. Pegando aqui um relatório da época da VBI ainda. Então, aqui nós temos o mapa aqui daquela região mais central de São Paulo, né? É que essa linha aqui seria a Faria Lima, famosa Faria Lima. Então aqui está concentrado o mercado financeiro, então deveria ser em tese, né, uma das melhores localizações para se ter imóveis. E aqui a preocupação que fica talvez seja com o Park Tower. Esse imóvel que abriga aqui a Prevent Senior, né? Tem uma concentração que não é muito legal. Deixa eu pegar aqui esse dado. Aqui Park Tower, vamos ver. Prevent Senior representa 29% das receitas. Então, com certeza não é uma concentração ideal, né? Não tem nada de conversa por enquanto, mas se esse inquilino sai, vai-se embora quase um terço da receita do fundo. Então, aqui é uma concentração chata aqui. O fundo com certeza deveria, já foi pior, né? Mas, enfim, isso aqui traz um pouco de preocupação. Ainda por cima, esse imóvel ele está aqui um tanto bem distante, né, dessa região Prime. Está aqui mais para o lado aqui da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. Aqui, acho que caminhando aqui ele está próximo à Avenida Paulista, mas ainda nem sequer está na Paulista, né? Está no meio do caminho aqui. É, não é a região mais badalada, né? E aqui o mono imóvel, se acontece uma desocupação disso aqui, não sei o que aconteceria. Então, enfim, aqui para PVB 11 tem esse 3 pontos, né? Concentração elevada em um único inquilino, um dos imóveis numa região não é uma região ruim, tá? Mas talvez da intermediária, assim, ou não tão boa, sendo novamente, que é um fundo que é precificado como se fosse impecável, né? Ainda por cima, uma gestora que eu não tenho com bons olhos. Espero quebrar a cara com a Pátria, mas não sei, tá? Ela tem que se provar para mim ainda. E detalhe aqui sobre esse relatório porco. Não é só o PVB11 que eles cagaram com o relatório também não, tá? Fugindo um pouco aqui do tema do vídeo, vocês forem aqui no relatório de HGCR11, aqui na Pátria, cadê aqui as informações de cada CRI? Tiraram, simplesmente tiraram. É só o que precisar fazer. Ctrl C, Ctrl V, simplesmente tiraram, porque como eu disse, a Pátria quer investidor que não estuda, que vai comprar o que o assessor mandar. Então, vamos aqui classificar PVBI 11. Vamos lá, aqui com certeza é o de ruim, né? É um dos piores dividend yield que a gente tem no mercado. Com relação ao sono, se a te dá proporcionar sonos tranquilos ou não. Enfim, apesar desses pontos que eu disse, acho que dá para colocar aqui como um fundo que vai te dar um sono tranquilo, sim, tá? Só não vai te entregar um dividendinho legal, né? Dá até para colocar ele aqui fora do campo do yield tão ruim que é. Mas, enfim. Então é isso, galera. Por hoje aqui apenas esses 2 vídeos, como eu disse. Vão ser poucos vídeos por vídeo para conseguir fazer aqui alguns comentários com um pouco mais de profundidade. Ainda não um vídeo assim de profundidade maravilhosa, né? Mas, enfim. Então é isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal.
Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima!